O meu nome é Thaís e a proposta dessa aula é instrumentalizar você que quer praticar a bio e autoconstrução, mas não sabe por onde começar. Para isso, selecionamos alguns princípios da permacultura que podem nos guiar nessa tarefa. Essa é a conhecida flor da permacultura e na aula de hoje trataremos da pétala espaço construído. A pétala espaço construído abrange temas como captação e reuso da água, materiais de construção naturais, reuso de resíduos, autoconstrução, design passivo para energia solar e bioarquitetura. Esses três últimos tópicos nós trataremos durante essa aula. Este é o primeiro princípio da permacultura e é o ponto de partida dessa aula. Observe e interaja. Antes de colocar a mão na massa, é necessário observar e estudar todas as variáveis que impactam na adequação do edifício às necessidades dos usuários e às condições ambientais. A primeira coisa que temos que analisar é o terreno, a orientação solar, a topografia, como que é o teu terreno. É um terreno mais acidentado, é um terreno plano? O solo também, é um solo profundo, é um solo mais raso? A direção dos ventos, que é especialmente importante para climas mais quentes. Você precisa pensar num design da sua edificação que facilite a passagem desse vento, ou o contrário, no caso de um clima mais frio, você precisa pensar em barreiras vegetais que possam bloquear esse vento, que pode esfriar um pouco a sua edificação, que pode piorar o conforto térmico da sua edificação. O entorno imediato também é importante, porque supondo que seu terreno está localizado numa estrada, por exemplo, é necessário pensar no conforto, por exemplo, sonoro. Então é importante se atentar também para o entorno imediato. A vizinhança também é um fator importante. Às vezes o seu vizinho ele estabelece práticas que não são benéficas para o meio ambiente, por exemplo, queima lixo, faz queimadas, e é importante que você conheça bem como são as práticas desse vizinho para primeiro tentar dialogar com esse vizinho. Não conseguindo, você vai ter que pensar em estratégias para evitar que essas práticas dos vizinhos possam afetar o seu terreno também. Por exemplo, se o vizinho tem costume de fazer queimadas, é importante pensar na construção de aceros, de barreiras, que possam proteger realmente a tua área. As condições acústicas, mais uma vez, retomando esse exemplo do caso de um terreno que fica próximo de uma estrada, que provavelmente vai ser afetado pelos barulhos dessa estrada, então você tem que pensar exatamente onde você vai colocar essa edificação de maneira que não atrapalhe o seu conforto mesmo, né? E a salubridade, que é uma coisa muito importante. A gente precisa pensar em condições o mais salubre possível para que a gente possa viver com saúde dentro das nossas próprias casas, dentro dos nossos sítios, enfim. Outra coisa que é importante se analisar é o clima local, a variação de temperatura, períodos de chuva, seca e estações do ano. E a análise dos usuários, demandas, necessidades, perfil, características. Isso é importante quando você pensa, por exemplo, numa residência. Você tem que entender quais são as necessidades de todos os habitantes daquela residência, de todas as pessoas que vão viver naquela residência. De maneira análoga também existem necessidades diferentes para um lugar, por exemplo, um hotel, uma pousada, um hostel. São necessidades diferentes de necessidades que tem uma habitação comum. E a partir da análise desses usuários, das demandas desses usuários, você vai estabelecer um programa de necessidades. É importante que você escreva, anote num papel esse programa de necessidades para que você possa planejar os espaços, para que você possa planejar até mesmo como vai ser o formato de edificação, a sua volumetria. A análise das funções também é importante, que aí entra também a volumetria. Uma questão que nós sempre recebemos nos cursos do Pindorama, nos cursos presenciais principalmente, as pessoas ficam muito encantadas com certas técnicas de bioconstrução, como o Super Adobe, que permitem essas edificações um pouco mais arredondadas. Mas é necessário pensar que uma edificação que é mais arredondada, que não tem quinas, você vai precisar fazer um mobiliário que é adequado para essa situação. Então, você vai ter que fazer mobiliário sob medida e isso pode impactar no custo final da edificação. Uma outra questão importante são as coberturas. Na bioconstrução, a gente costuma dizer que é importante que a casa tenha um chapéu, né? Que ela tenha coberturas largas, beirais bastante fartos, para que você possa proteger essa edificação, que às vezes é construída com terra, que você possa proteger essa edificação das intempéries. As fundações também são muito importantes de se analisar, porque você pode ter um problema com infiltração. A água pode realmente subir por capilaridade e acabar causando infiltrações que são coisas desagradáveis e acabam prejudicando a salubridade da sua edificação.
Uma coisa muito importante também é analisar as funções, a volumetria, a cobertura, as fundações, a estrutura, as vedações, os materiais, tratamento de fachadas, acessos, aberturas, circulação e dimensionamento de ambientes. Essa é a Casa Kubitschek, que fica na Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte. É um famoso projeto do Niemeyer e é um belo exemplar da arquitetura moderna no Brasil. Vocês podem reparar que essa cobertura ela é bastante diferente, ela é conhecida como uma cobertura asa de borboleta. Ela tem um formato assim bastante interessante, um desenho muito bonito. Agora reparem nessa casa de subúrbio inspirada na arquitetura de Niemeyer. A inspiração é clara, mas certamente não adequada às condições climáticas. O que acontece é que uma cobertura como essa, em uma cidade com uma pluviosidade muito alta, é um problema. Sem a impermeabilização correta, é a infiltração certa. E impacta na questão que a gente já falou sobre, que é a questão da salubridade. Numa casa com muita infiltração, as pessoas provavelmente vão ter mais problemas de alergia. É importante que esse tópico da observação e interação venha acompanhado também de uma noção do clima local. Se o lugar tem uma pluviosidade muito grande, você não pode realmente lançar a mão desse tipo de cobertura que favorece a infiltração. Esse chalé, apesar de ser muito bonitinho, também não se adequa às condições climáticas onde está instalado. Esse tipo de telhado com tal inclinação é adequado para lugares onde neva, que não é o caso da imagem. A inclinação ela foi pensada para não acumular a neve. Em um clima tropical, um telhado como esse acaba por deixar os ambientes mais quentes por conta da insolação direta, além de limitar o espaço interno. Apesar da fachada verde das certificações e selos verdes, essas torres, uma empreitada do ilustríssimo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de sustentáveis não tem nada. As torres seriam construídas na região portuária da cidade do Rio de Janeiro, que já é uma região conhecida por ser uma ilha de calor e uma cidade também conhecida por seus verões muito severos. Torres espelhadas acabam aumentando muito a temperatura ao redor, piorando muito o microclima local. Existe um caso famoso de um arranha-céu espelhado na cidade de Londres, que chegou até mesmo a derreter partes de um automóvel. É importante lembrar também que edifícios espelhados não apresentam barreiras aos raios solares, o que obriga o uso de ventilação mecânica nas áreas internas. Então, obrigatoriamente, um edifício como esse precisa de ar-condicionado. Existem soluções específicas para cada tipo de clima. Para climas temperados, por exemplo, que apresentam temperaturas mais baixas, existem soluções como paredes grossas para garantir um isolamento térmico maior e a utilização de árvores que atuariam como quebra-vento. Para climas secos, o isolamento térmico com a utilização de paredes grossas também pode ser uma solução. O ambiente interno deve ficar bem isolado do clima externo. As aberturas devem ser menores para evitar essa troca com o meio externo. Outra solução são os pátios internos, muito típico das edificações árabes. Para climas mais úmidos, a preocupação deve ser com o excesso de chuvas. Assim, uma boa maneira de proteger a edificação é utilizar beirais bem generosos, conforme já comentamos, e tentar levantar a edificação do solo para evitar que a água se infiltre por capilaridade. Esse edifício é um bom exemplo de uma edificação bem adequada ao clima. É uma obra do arquiteto Severiano Mário Porto e se localiza em Manaus. O edifício ele congrega soluções apropriadas ao clima quente e úmido, típico dessa região equatorial, sem esquecer da estética da arquitetura indígena, muito inspirado na arquitetura indígena. O telhado é completamente inspirado nas malocas Yanomami e apresenta diferentes alturas, o que cria uma diferença de pressão do ar, fazendo com que o ar ganhe mais velocidade e refrescando o ambiente interno. A cobertura ela se ergue sobre pilotis e são poucas as paredes, o que favorece ainda mais a circulação do vento nas áreas internas. Um projeto que investe no design passivo, que leva em conta as características climáticas, é mais econômico e sustentável. De maneira geral, para um clima tropical úmido, que é o clima típico da maior parte do Brasil, os telhados devem ter inclinação média com forro, beirais fartos e varandas. A varanda não é só um lugar onde as pessoas se reúnem para conversar. A varanda também é uma solução para melhorar o clima de dentro dos ambientes. Paredes que garantam maior inércia térmica. Quanto mais fina a parede, mais troca entre os meios interno e externo. E isso é uma coisa que a gente vê bastante hoje em dia, edifícios construídos com paredes muito finas, 10, 15 centímetros. E isso é uma coisa muito ruim. Num clima como o clima do Rio de Janeiro, por exemplo, que é muito quente, paredes muito finas vão fazer com que o ar quente chegue mais rápido dentro das edificações.
e piora muito o microclima, piora muito a qualidade de vida dos moradores daquele local. É importante também garantir boa ventilação, principalmente durante o verão. Isolar da umidade do solo. Ter bons alicerces, né? Uma edificação no Brasil deve ter bons alicerces porque o solo é muito úmido. Então, para evitar que essa água se infiltre por capilaridade na edificação, é importante pensar bastante no tipo de alicerce que você vai ter que colocar.